Marcos, nós vamos ler o capítulo 3 e o versículo 13, até o versículo 19. Na semana passada, nós trabalhamos o capítulo 2, finalizando, entramos no 3. E hoje, então, nós vamos continuar dentro do 3, respeitando aqui a estrutura do texto. Então nós vamos expor do versículo 3 ao 19. Texto bíblico escrito por Marcos diz assim, irmãos: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para enviar a pregar, e exercia autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Até aqui, queridos, vamos orar em cima dessa palavra, desse texto. Senhor, mais uma vez nos achegamos a Ti em oração, e agora para rogar ao Senhor, para que por meio desse texto, o Senhor venha falar aos nossos corações, algo para hoje, algo pontual para os nossos dias. Ó Deus, oramos para que o Senhor faça essa hermenêutica, de trazer o texto do passado, contextualizando para o nosso tempo, se tornando voz do Senhor para essa geração. Oramos para que o nosso coração esteja atento, aberto, dilatado, quebrantado, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, receber a Tua palavra, e mais importante, ó Deus, praticar a Tua palavra, viver uma vida a partir dela. Ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor venha ministrar ao nosso coração, que o Teu Espírito, ó Deus, faça uso das minhas palavras, do meu raciocínio, da minha forma de explanar, que o Espírito do Senhor comunique a Tua palavra a despeito de mim. Ó Deus, que o Senhor venha falar em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quando os pastores, presbiterianos fazem a faculdade teológica, é uma faculdade como as outras faculdades, tem toda a questão ali de matérias, de disciplina, de carga horária. É um bacharelado, e no final do bacharelado você tem que promover ali um trabalho de conclusão de curso, Alguns vão chamar de tese, outros de monografia. Então você tem que fazer um trabalho ali extenso, com várias páginas, expondo uma doutrina, ali da confissão de fé, que é um dos símbolos de fé da nossa igreja. Você pega um capítulo, um tema e expõe aquilo lá, trabalha, argumenta em cima daquilo, defende um pensamento, ali uma argumentação, uma tese de conclusão de curso, e essa tese ela é examinada pelo orientador, que você escolhe lá, um dos professores ali, dos funcionários que trabalham na parte acadêmica da instituição, e ele vai avaliar o seu trabalho e vai ali te ajudar na correção, vai deixar o seu trabalho no jeito para que possa ser aprovado, e ele mesmo vai fazer a avaliação, e assim você faz para concluir o curso. Esse mesmo trabalho, no meio presbiteriano, ele é apresentado ao presbitério, essa junta de pastores e presbíteros, representantes, que vão avaliar esse trabalho, vão fazer outras avaliações do obreiro, para que esse obreiro se torne então um pastor, efetivo, um pastor ordenado. Então tem todo esse processo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque ao preparar essa pregação, esse sermão de hoje, eu me lembrei da minha monografia, da minha tese, do seminário, e quanto ela foi polêmica na época, não lá no meio acadêmico, mas quando ela chegou no presbitério, como foi discutido dentro da comissão, os temas que eu abordei ali acerca da igreja, cujo tema da minha monografia foi a natureza missionária da igreja, e dentro desse material eu fiz uma crítica à igreja moderna, que ela estagnou em si mesma,
que ela, quando pensa em missão, ela paga alguém ou departamentiza alguém para fazer o trabalho, ela terceiriza algum setor da igreja para fazer o trabalho da evangelização, da missão, enquanto isso eles ficam vivendo em si mesmo, cultuando ali, vivendo uma vida mais assim, intra do que extra. E ali na minha crítica, dentro do meu trabalho monográfico, eu fui trabalhando os textos bíblicos dos evangelhos, trabalhando a história da igreja cristã, o pós-reforma protestante, e fazendo algumas argumentações pontuais, né, dizendo que a igreja ela não faz missão, ela não tem que ter o ministério da missão, ela é missão o tempo todo. Quando ela se reúne no domingo, além de glorificar a Deus e exaltar o nome de Jesus, ela está em trabalho de missão. Quando a igreja não está reunida aos domingos no templo, mas ela está espalhada pela cidade, ela está em missão. Cada crente sendo igreja, sendo uma parte da igreja, do corpo de Cristo, vivendo a missão de Deus. E a minha argumentação foi isso, que nós somos chamados para fora, que é a ideia lá no original da palavra grega eclesia, que é a palavra igreja, que nós temos no Novo Testamento. Então, qual que é o significado dessa palavra no original? Chamados, né? Uma congregação, uma assembleia, um ajuntamento de gente que foram chamados para um propósito. Chamados para quê? Para fora. O próprio termo, a própria palavra vai trazer essa designação, um chamado para fora. Mas eu vejo, irmãos, que com o passar do tempo, a gente vai acostumando com o banco, vai acostumando com o ar-condicionado, vai acostumando com o salão, vai acostumando com as programações, e a gente se torna um chamado para dentro. E a nossa vida passa a viver em função do que acontece dentro e não fora. Então a gente traz mais importância às coisas que estão acontecendo aqui dentro do que as coisas que acontecem fora. Com isso, irmãos, a gente corre um risco de viver uma vida dupla. Uma vida secularizada lá fora, é uma vida confessional aqui dentro. Porque a gente enfatiza mais aqui. Aí por isso que a gente vê essa questão das pessoas quererem um cargo, querer um negócio na igreja. Quando a gente fala assim, ó, vou te dar um cargo, qual que é o cargo? Você vai ser uma bênção lá no seu trabalho, você vai orar todo dia de manhã lá no seu trabalho. Ah, não, pastor, mas aí não, aí eu quero, então coloque eu para orar na hora do culto, da liturgia, né, para que a minha oração seja vista, ouvida pelas pessoas. Agora lá no serviço, lá, só eu e Deus ali, quem que vai ouvir? Normalmente as pessoas, quando elas estão mais intra, quando elas entendem a igreja como um reduto em si mesmo, elas têm dificuldade de se desenvolver na caminhada cristã lá fora, quando não tem ninguém vendo, quando não vai ter uma retribuição, quando não vai ter uma homenagem, um aplauso, um salário, alguma coisa desse tipo. Você é apenas aquilo e exerce essa missão. E o que Jesus está propondo no texto é justamente isso, é tirar dessa coisa que estava ali vivendo o judaísmo, essa coisa mais intra, né? Que estava vivendo essa exclusividade, e agora sair, abranger mais a missão. Até aqui no capítulo 3, irmãos, Jesus estava fazendo um serviço sozinho. Ele chamou os discípulos, ele chamou Pedro, ele chamou André, ele chamou Tiago, ele chamou João, ele chamou Mateus, mas ele era o protagonista então da missão. Os discípulos eram como se fossem os coroinhas, ficavam ali em volta de Jesus aprendendo, vendo, olha, ele chamou, ele está fazendo isso, ele curou, ele abençoou, ele libertou, ele está fazendo isso. Mas aqui, irmãos, quando a gente chega no versículo 12, no versículo 13 do capítulo 3, a gente vê Jesus então chamando, né, aquilo que nós conhecemos como apóstolo, reunindo os 12 com a intenção de fazer o quê? De enviar esses homens para pregar a palavra e expelir os espíritos malignos, ou seja, colocar esses irmãos agora no campo de batalha da vida. Agora não são apenas os alunos da aula teórica que estão na sala de aula tomando nota, vendo ali na tela, assistindo. Agora esses alunos estão na sala de aula, mas ao mesmo tempo eles vão para a prática, eles vão para a rua, eles vão viver a missão. E esse texto aqui, irmãos, introduz isso, a missão da igreja, o chamado para fora, que é o tema dessa mensagem. Nós somos chamados para fora. E dentro desse texto, o que podemos aprender, irmãos, com esse chamado dos 12 apóstolos para a missão? Em primeiro lugar, queridos, a gente aprende, né, chamados para fora, que o chamado não é exclusividade para alguns. O chamado de Deus para fora, para a missão, não é exclusividade para alguns. Por mais que o texto aqui é taxativo em dizer que ele chamou 12, e os 12 que ele quis,
Mas os 12 aqui, irmãos, na teologia bíblica tem um significado muito mais abrangente. Não é de exclusividade, mas é de representatividade. Quando a gente vai olhar para o Antigo Testamento, quando Deus vai estabelecer um povo através de Abraão, e depois vem Isaac e Jacó, o que vem? Como que ele estabelece? As 12 tribos, que se tornam então o povo de Israel. Israel dividido em 12 tribos, o povo de Deus, que é o povo de Deus que vai chegar então até a plenitude dos tempos em Cristo. Esse povo que é o povo judeu, que depois ali vai restar a tribo de Judá e Benjamim, mais especificamente de Judá, que são os sobreviventes do Antigo Testamento. Pois as 10 tribos do norte se perderam, se misturaram em Samaria, tiveram muita confusão. Então ali chega Judá, a tribo de Benjamim, a tribo do sul, e alguns judeus ali na época de Jesus. E quando Jesus vem, irmãos, e através da sua encarnação, da sua morte e ressurreição, e a ceia, que é um símbolo disso, inaugura então um novo tempo, a nova aliança. Aliança em Cristo, que agora Deus também continua chamando o Israel, um povo, mas não o Israel geográfico, está lá em guerra nesse exato momento, mas o Israel espiritual, que agora não é apenas quem está da linhagem judaica, mas são gentios, são índios, são todas as tribos e povos. E aí ele chama o quê? 12 apóstolos para representar então essa nova aliança, esse novo Israel, a igreja de Cristo. Então os 12 aqui têm um papel de protótipo, é um arquétipo daquilo que é para sermos como igreja. Eles representam então a igreja do Novo Testamento. Nosso irmão André está dando aula de Apocalipse, logo ele vai entrar no capítulo 21. No capítulo 21, o texto vai fazer uma descrição da Nova Jerusalém, e vai falar que lá tem 12 portões, e tem o nome das 12 tribos. E também nessa cidade tem 12 fundamentos, que tem o nome dos apóstolos. O que significa isso? A igreja do Antigo, a igreja do Novo Testamento, unida, o povo de Deus unido, numa só fé, num só lugar, numa só cidade, numa unidade. Então, queridos, primeira coisa que a gente precisa entender sobre o chamado de Deus: Deus chamou 12 para representar a sua igreja. Esses 12, nesse primeiro momento aqui da história cristã, até o livro de Atos, no capítulo 2, os 12, Pedro, representava 120 pessoas, que depois passou a representar 3.000 pessoas, 4.000, 5.000 pessoas, e hoje o que é a igreja? A diferença, irmãos, é que hoje a gente não tem o apóstolo como nós tivemos no período bíblico, mas a função apostólica, que é do mensageiro, que é a ideia do termo grego. Quem que é o apóstolo? É o carteiro, é o mensageiro, é aquele que vai para fora enviar uma mensagem, levar uma mensagem. Essa função continua sobre a igreja. A missão apostólica, ela continua. A gente não tem um apóstolo aqui, porque a gente entende que o apóstolo ele precisa ter essa jornada com Cristo, ele precisa ter esses requisitos das escrituras para ser apóstolo, e hoje é impossível alguém ser apóstolo. Certa vez eu ouvi uma piada falando disso, Fernando, que apóstolo bom é apóstolo morto, que são os 12 que já morreram. Mas a função apostólica, ela continua sobre a igreja, chamados para fora. Então, irmãos, quando Deus aqui, através da pessoa de Cristo, chama 12 irmãos, 12 discípulos, daqueles que estavam caminhando com Jesus, ele está então fazendo o quê? Ativando, comissionando a igreja para o serviço, para a missão. Essa igreja que está sendo representada pelo apostolado, posteriormente pela doutrina dos apóstolos, que é o que acontece na igreja de Atos. Você vai perceber que um a um vai morrendo ali, ao longo da história, restando apenas João no final, que escreve Apocalipse. Mas a mensagem apostólica, a doutrina dos apóstolos, que está registrada em Atos 2, ela continua, e a igreja perseverava o que? Nela. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. E o que acontecia com aquela igreja? Ela contava com a simpatia do povo, não é porque era uma igreja que se adequava ao padrão do mundo, mas ela vivia a fé de uma forma genuína, ao ponto das pessoas não estarem acostumadas com aquele tipo de irmandade, falar assim, poxa vida, olha como eles tratam as pessoas, eles tratam com dignidade, olha essa doutrina. Contava com a simpatia do povo, e Deus, o Espírito de Deus, ia acrescentando os que iam sendo salvos. Você percebe uma igreja apostólica, uma igreja reunida na visão do apostolado de Cristo. Então, irmãos, quando a gente pensa em chamado,
A gente não pode ser exclusivista e achar que isso é para alguns. De achar que isso, não, isso aí é para o pastor, isso aí é para o missionário fulano de tal, que está lá não sei aonde. Isso aí é para o irmão que tem um jeitão mais descolado, o irmão que é comunicativo, o irmão que é evangelista. Isso aí é para a irmã que consegue se misturar no meio do povo. Para mim, não. Eu vou dizer, é para você sim. É para você sim. Todos nós temos esse chamamento. Como eu disse, nós não somos os apóstolos, mas Jesus nos dá essa autoridade para pregar o evangelho com as nossas palavras, com a nossa coerência, com o nosso testemunho, e ao mesmo tempo aquele que vive a partir dessa palavra, dessa comunhão com Cristo, tem autoridade para expelir demônios. E qual que é a ideia disso? Não é apenas aquela coisa, né, aquele show gospel que a gente vê por aí, que vem alguém, vai lá e repreende, mas é a luz invadindo as trevas. É a igreja chegando em becos escuros, onde muitas pessoas não têm coragem de chegar, porque são ambientes demoníacos, mesmo não tendo uma possessão, mas é um ambiente maligno, um ambiente de trevas, de escuridão, e o chamado da igreja é justamente para estar nesses lugares, levando a luz, fazendo a diferença, se misturando, levando essa autoridade de Cristo, para pregar o evangelho, expelir os demônios. Quando a gente não faz isso, irmãos, a gente arruma um rolo dentro de igreja. Quando a gente fica enferrujado, quando a gente não é bênção para ninguém lá fora, irmão, a gente começa a arrumar problema. Dentro de casa, dentro da igreja. É igual aquelas pessoas que ficam no tédio e aí começam a arrumar rolo. E aí eu não sei, Jesus ele não colocou a missão para nos tirar do tédio, mas por conta da pregação e da urgência, mas eu acho que ela resolve muito problema de crente, irmão, quando o crente está na missão. Quando o crente tem uma finalidade, quando o crente conhece a sua identidade, ele para de ficar enroscando com todo mundo. Sabe, as famílias começam a caminhar a partir de uma missão, a criação de filho começa a acontecer a partir de uma missão. O trabalho na igreja começa a desenvolver a partir de uma missão. Quando a gente entende o nosso chamamento, entende que Deus nos chamou, como Pedro escreve na sua carta, como embaixadores de Cristo, como aqueles que representam Jesus no mundo. Independente se eu estou no palco, se eu estou no banco, se eu estou no estacionamento, se eu sou o sujeito da cesta básica ou do computador, eu entendi a minha missão, meu propósito, eu vivo a partir disso. Então agora eu tenho um senso da missão. Eu não fico ainda ali atrás de alguma coisa, daqui, de lá, para poder me arrumar, me arranjar, me sentir bem. Não, eu entendi a minha missão, entendi que Deus me chamou do meu jeito, do meu propósito, dentro do meu propósito. Então, irmãos, isso não é exclusividade de alguns. A Bela Jerusalém é uma igreja que tem serviço, tem muito trabalho para quem quer trabalhar. Mas talvez ela não tenha cargo. Cargo às vezes vai faltar, mas trabalho vai ter. E se você está atrás do cargo, às vezes o cargo é limitado mesmo. Até no meu modelo de pastorear, eu procuro pastorear de uma forma mais simples, né, menos burocrática, menos institucional, para que o evangelho não tenha assim, barreiras, né, mas para que ele flua, ele entre no coração das pessoas com mais facilidade, mais simplicidade, que as pessoas compreendam o que está sendo ministrado. Talvez vai faltar cargo. O meu modelo de governo não é um governo abrangente no número de cargos, é um ministério mais enxugado, mais serviço, irmão, sempre vai ter. Sabe por que sempre vai ter? Porque tem pessoas necessitando. Tem pessoas necessitando do meu abraço, da minha palavra, do meu acolhimento, da minha carona, dos meus dons, o tempo todo, das minhas lutas, dos meus dilemas, das minhas dores. As minhas dores, as minhas angústias, pode servir de remédio para quem está no caos, para quem está no problema. Só que se a gente, irmãos, ficar preso no ministério exclusivista, achar que a igreja precisa ter isso, é só aqueles que vão, o dia que eu fizer isso, o dia que meu currículo for assim, o dia que eu tiver aquilo, aí sim eu vou começar o trabalho, irmão, deixa eu falar um negócio para você vai começar é nunca. O dia que você achar que agora você está bom, agora eu estou bom, agora eu mudei lá, Isaac, para o apartamento, agora eu estabilizei no trabalho, agora nasceu o filho, agora deixa eu comprar isso, a casa na praia, comprar não sei o quê, aí eu vou para a missão, aí não vai nunca, irmão. Não vai nunca. Família, desafios, problemas, tudo isso, irmãos, biblicamente não é obstáculo para a gente servir a Deus.
Mas às vezes a gente vive num tempo, irmão, que a gente vai colocando um monte de coisa assim. Eu não estou falando de ativismo religioso, de cargo, dessas coisas, irmão, mas eu estou falando de uma vida, de uma essência missionária, de você ser colocado aonde você está para fazer o bem, para ser uma bênção, para testemunhar a Cristo. Ah, pastor, agora eu não posso na missão porque eu engravidei, eu tenho bebê agora. E às vezes eu tenho que ficar no berçário, irmão, é lá no berçário. É o estilo de vida do berçário. Que às vezes tem uma irmã da igreja que está chegando e precisa do seu acolhimento. É no berçário. Pastor, eu estou idoso, eu não tenho mais o gás para fazer aquele tipo de atividade. Mas talvez você é aquele do banco que vai sentar, que vai conversar, que vai orar com as pessoas, que vai dar um seja bem-vindo, vai dar um abraço, vai falar que bom, irmão, que você veio. Eu vi que você não veio semana passada e eu estou te ligando para dizer assim que você faz falta. Sabe, irmãos, quando a gente começa a abrir o coração, a gente vai perceber que a gente é útil demais no reino de Deus, mas às vezes a gente vai criando barreirinhas, impeditivos, situações. Ah, eu não vou nesse ministério porque o irmão já está lá. O irmão está lá mesmo. Ah, eu não vou porque o irmão é diferente. Depois nós vamos falar disso, é diferente mesmo. Irmão, mas no reino de Deus tem espaço para todo mundo. Os 12 representam a igreja do Novo Testamento. Quando Jesus ele vai ser assunto aos céus, ali no seu discurso de despedida, após a sua ressurreição, lá em Mateus 28, ele chama os discípulos e fala: toda a autoridade me foi dada no céu e da terra, portanto, ide por todo mundo e pregar o evangelho, fazendo discípulo, de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A autoridade da missão está em quem, Paulo? Em Cristo. Mas ele usa pessoas, ele comissiona a igreja, ele chama as pessoas para essa missão. Então aqui, irmãos, quando a gente vai lendo o texto, a estrutura do texto, você percebe que Jesus começa ali o seu ministério solitário. João Batista anunciando Cristo, batiza Jesus, ele é tentado, levado para o deserto, começa a sua missão, começa a pregar arrependimento, começa a evangelizar, começa a chamar alguns ali para a tarefa, leva esses irmãos com ele nos lugares. Mas agora aqui, quando a gente vai ver esse texto registrado em Lucas, fala que Jesus estava em oração. Jesus vai para um período de oração, buscar a Deus, a presença de Deus. Depois dessa oração ele entende: agora eu vou chamar 12, específico para uma missão. Agora esses homens que estão me observando, estão me acompanhando, eu vou colocar eles no campo de batalha da fé. E eu me lembro, irmãos, quando eu era bem jovem assim na caminhada cristã, e eu fui um jovem daqueles meio radical, já desde o começo. Por eu ter vivido muita coisa radical fora da igreja, quando o evangelho caiu dentro de mim, já caiu já fazendo efeito. Lógico, pecador miserável, mas o entusiasmo, a paixão pela missão. Eu me lembro fazendo um trabalho evangelístico num dos piores bairros de Limeira. E a gente fez um bazar lá no centro comunitário. E aí o pessoal da igreja, mais idoso, cuidava da organização do bazar, e eu fui encarregado de cuidar da evangelização e de convidar as pessoas para ir ao bazar, para poder ver a roupa lá acessível a R$1, e também receber uma palavra, uma oração. E ali eu peguei o menininho, hoje já é um moço, casado, tem filho, mas na época ele era o pãozinho de queijo, era o apelido dele, menininho assim, e eu com aquela cara de maloca, Luiz, e o pãozinho de queijo, na quebrada. Eu falei assim: pãozinho de queijo, vamos para a missão. Aí, irmãos, aí chegava lá, nos bares ali onde tinha o tráfico, e eu batia a mão na mesa e falava assim: ei, rapaziada! A turma já começava assim: sabe que é polícia, o que é isso aqui? Aí eu peguei: nós estamos ali no bazar, ali com o pessoal da igreja, nós vamos fazer uma evangelização aqui, dizer para vocês, são bênção aqui, nós queremos abençoar o bairro de vocês, precisar de roupa, de alguma coisa, nós estamos lá, de oração e tal. E aí eu peguei: opa, aquele negócio, aquele respeito, tirava o boné, aqueles negócios assim, nós vamos lá sim, não, aqui a gente respeita a igreja, essa coisa toda. Mas eu me lembro, irmãos, do pãozinho de queijo ali, tremendo as pernas do meu lado. Aí nós passamos na frente de um lugar assim, de um beco ali, que ali era o lugar mesmo, né? E eu falei: pãozinho de queijo, Danielzinho, vamos lá. Não, ali não, vamos lá. Entrei lá e: rapaziada! O Danielzinho morrendo de medo. Nós estamos ali no bazar, receber oração, tal, estamos juntos ali.
E eles foram para o bazar, pegaram roupa, receberam oração. Mas por que eu estou contando essa história? Porque eu já era um meio líder da moçada ali, e o pãozinho de queijo eu precisava aprender essa coisa da ousadia, da missão, de ter coragem de anunciar Cristo, o Evangelho. Hoje ele se tornou um líder de jovem, um homem de Deus, um homem casado, mas ele precisou ir para a prática, junto comigo. É o que Jesus está introduzindo com os discípulos. Agora vocês vão botar a mão na cabeça dos bichos e vão repreender. Vocês não vão ser aqueles presbiterianos, ui, pastor, deu um problema lá, vai lá você lá. Não, isso aí, ó, pastor, tem um negócio lá, é melhor você ir lá. Estou ligando para você, pastor, deu um problema aqui em casa, aqui não. Jesus está chamando você, irmão, para a prática, para a missão, para andar com Ele, para você ter autoridade, para invadir o reino das trevas e trazer a luz. Jesus está incentivando esses homens, porque após a sua ressurreição, seriam esses 12 que iriam continuar a missão. E os historiadores, aqueles que especulam, estudam a vida de Jesus, se realmente Jesus ressuscitou, qual é a evidência da ressurreição de Jesus, e uma das evidências que eles colocam de forma historiográfica é a mudança de comportamento dos discípulos após a ressurreição de Cristo. Porque quando estava no período de luto da morte, eles estavam amedrontados, com medos, fugitivos e até mesmo voltando ali à pesca, desiludido com a vida. Mas quando Cristo ressuscita de uma forma assim milagrosa, sobrenatural, esses homens são tomados por uma coragem, por uma ousadia, de até mesmo morrer por uma causa. Eles vão dizer, eles não iam morrer por uma mentira. Eles não iam viver uma vida a partir de uma mentira ao ponto de ser crucificado de ponta cabeça, como foi o caso de Pedro. Se isso não for verdade, esses homens são loucos, porque ninguém morre por uma mentira. E aquilo encorajou então os discípulos para a missão, mas eles passaram pela escola de Jesus. Eles entenderam o seu propósito após a ressurreição. Então Pedro ali começa a pregar na ousadia do Espírito. E ali, irmãos, não fica só nos 12. A igreja vai crescendo, e aí nós estava lá, o pessoal da ceia, o pessoal da cesta básica ali estava sendo esquecido, reúne então os apóstolos, vamos fazer aqui, vamos levantar homens de Deus para continuar ajudando a missão, cuidar da distribuição. Atos capítulo 6 fala de Estevão. E qual que é a designação desse homem? Um homem cheio do Espírito Santo. Ele não era um entregador de cesta básica apenas, mas ele era um pregador da palavra que pregava na ousadia do Espírito, ao ponto de morrer nessa pregação. Está registrado em Atos 6, 7. Não era um apóstolo, mas era um pregador da palavra. Atos capítulo 8 vai falar de Filipe, que também foi eleito nessa mesma assembleia, como talvez um entregador de cesta básica, ou um fechador de porta, como as pessoas acham que o diácono é. Fechador de porta que cuida do estacionamento, entrega a cesta básica. Não, irmão. Você foi chamado para a missão. Você foi chamado para a evangelização, para a pregação da palavra. Você tem autoridade em Cristo. Filipe sai então pregando em Samaria, no poder do Espírito, pregando a Cristo, Jesus. Deus o leva então agora para um caminho no deserto. Ele prega para o eunuco, batiza o eunuco. Não é o apóstolo que está fazendo isso. É o entregador de cesta básica. É o que cuida do molho de chave da porta. O que significa isso, irmãos? Que o chamado de Deus não é exclusivo para alguns. Os 12, irmãos, é o protótipo, é a base, como diz Apocalipse, é o fundamento. Mas a partir desse fundamento a gente continua então essa missão de 12, 120, 3.000, 5.000 e hoje o que é o número de cristãos espalhados no mundo, irmãos. A missão precisa continuar. Segundo lugar, irmãos, chamados para fora, além de não ser uma exclusividade para alguns, são chamados também pessoas diferentes. Aí o texto vai mostrar a lista que poderia falar assim, chamou 12, chamou a turma lá que estava lá. Não, mas alguns falam até questão de falar o apelido e o que significa o apelido, para mostrar a diferença entre um ou outro. E quando a gente vai lendo a Bíblia toda, os evangelhos, você vai perceber a característica de alguns. Nem todos são mencionados, o histórico das pessoas. Alguns anos atrás nós estudamos aqui no grupo do livro com os homens, sobre a característica, dos 12, lembra? Que ia falando do perfil de cada um, baseado no que está na Bíblia. E quando a gente olha para esses 12, por exemplo, a gente vê um Pedro, o André, o Tiago e o João, que eram pescadores, mas mesmo sendo pescadores, tinham personalidades e temperamento diferente, tinha jeito diferente, a forma de pensar diferente.
Aí ele chama Mateus, do governo, funcionário do governo, funcionário público, alinhadíssimo com Roma, e chama esse homem. E aqui na lista, no final, chama o Simão Zelote, que é alguém contra o governo. Que é alguém que não era só que tinha uma opinião diferente. Não era alguém que ia na rede social e dizia assim, fora fulano, fora ciclano. Não era alguém que dizia ele não ou ele sim. Não está se tratando desse modelo. Está tratando do modelo de guerrilha. De alguém que tinha treinamento de luta armada, cujo projeto era derrubar Roma na pancada. Derrubar o governo no poder da força. Ele é esse o Simão Zelote que Jesus chama para compor os 12 homens que iam mudar o mundo. E ali tinha o Mateus. Você imagine Simão olhando para Mateus, André. Tipo assim, esse é o primeiro da lista. E naquela época, né, tinha os sicários, né? Então eles usavam as facas, né, para assassinar as pessoas. Então tinha alguém da política da guerrilha, tinha alguém que estava pró-governo, tinha um Pedro, muitas vezes, temperamental, explosivo, emocional. Tinha Tiago e João, que ao mesmo tempo João vai se autodescrever como um discípulo mais amoroso. Os mesmos irmãos, Rosana, que quando foram rejeitados no lugar, falaram para Jesus, Jesus, o senhor mandar fogo e acabar com todo mundo aí? O que você acha dessa proposta aí? O senhor mandar uma bomba atômica, aproveitar que o clima está de guerra, manda uma bomba atômica lá, não sei aonde, lá, para detonar com esse pessoal que pensa diferente da gente. O que você acha? Jesus não recebeu a gente. Mas também fala de um Tomé, crítico, incrédulo, o tempo todo ali duvidando. Discípulos diferentes, irmãos. Vai falar de um Natanael ou Bartolomeu, alguém educado ali na questão judaica, tudo direitinho, ali o bem, mas também duvidoso, preconceituoso. Será que de Nazaré pode vir coisa boa? Será que da igreja pentecostal pode vir o irmão bênção? Será que da igreja tal o irmão bênção? Ou os benção é só presbiteriano? Tinha desses lá também, que acha que era o bonzão. Tinha também. E o melhorzinho, segundo a cartilha, era o último aqui, que a descrição dele é o que traiu Jesus, que era o Judas. Era o único discípulo que era da região da Judéia, que estava perto do templo, que estava perto do lugar da oferta, do lugar da adoração. O restante era tudo galileu. O mais preparado era o tesoureiro ali. Que a descrição fala, Jesus, ele traiu Jesus. Irmãos, por que Marcos registra isso? Lucas também registra, Mateus registra essa lista e alguns adjetivos acerca dessas pessoas, para mostrar, irmãos, que a igreja é plural, para mostrar que ser igreja não é pensar igual você pensa. Há uma unidade na fé, há uma centralidade, que é Cristo crucificado e ressurreto, que precisamos amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo a nós mesmos. Mas há diferença de personalidade e temperamento, a forma de fazer é diferente. Mateus, por exemplo, escreve um evangelho diferente de Marcos, de Lucas, de João, que eram discípulos de Jesus também, que seguiram Jesus, talvez não como apóstolo, mas como seguidor de Cristo, mas que tinha uma forma de raciocinar, de pensar, de escrever, de enfatizar as coisas diferentes. Mas hoje a gente quer uma igreja, irmãos, uniforme. A gente não quer discípulos com temperamento, com personalidade, com a capacidade de pensar, de raciocinar. A gente quer soldadinho de chumbo, que cumpre cartilha. Isso nunca foi a ideia de Deus. Então a gente precisa abrir o coração, porque dentro desse chamado de Deus, você vai discordar de pessoas e está tudo bem. Ah, não, o pessoal ali pensa diferente, tem que tirar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, irmãos, o que não pode discordar é daquilo que é princípio fundamental da nossa fé cristã. Mas a forma de pensar, irmãos, de trabalhar, de servir a Deus, tem irmãos que é mais quietinho mesmo. Tem irmãos que vai falar baixinho. Tem irmãos que tem um temperamento mais frio, mais calmo. E está tudo bem. Tem irmãos que são mais explosivos, são mais calorosos, são mais expansivos. Mas é a forma de se manifestar. O problema é quando a gente quer castrar tudo isso e resumir numa forma, num só modelo. E a gente não abre o coração para o diferente. Então, queridos, o chamado de Jesus não é para esse tipo de igreja. A gente precisa aprender a lidar com as pessoas que pensam diferente da gente. A gente viver atrás só de gente de um tipo. Essa semana acho que foi o André que postou uma frase, eu até repostei lá, André,
Quando a gente vai para uma pregação, não sei se era isso, a pregação procurando só consolo o tempo todo, com o passar do tempo nós vamos se afastar. Porque a gente precisa de consolo, a gente precisa de consolo. Mas a gente precisa de exortação, precisa de exortação. A gente precisa de encorajamento, precisa de encorajamento. A gente precisa do empurrão, precisa do empurrão. A gente precisa de alguém para frear a gente, precisa de alguém para frear a gente. Precisa de todo tipo de gente. E Jesus chama 12 para representar a igreja da nova aliança, do Novo Testamento. Gente simples, gente normal, gente diferente um do outro. E está tudo bem. Então, querido, talvez você tenha colocado alguns impedimentos na sua vida para servir a Deus, porque o outro é diferente de você. Imaturidade chama isso aí, irmãos. Bobagem. A diversidade, quando eu falo, irmãos, não ferindo doutrina, não ferindo o princípio das Escrituras, mas de jeito, de forma de pensar, de temperamento. Essa diversidade, irmãos, ela é saudável para a comunidade cristã. Vamos pensar bem, nós estamos aqui, hoje de manhã, estava eu, pastor Alexandre e pastor Eliel. Os 3 pastores dessa igreja. Nós somos iguais, irmãos? Só na aparência, né? Nós somos diferentes, irmãos, na aparência, no jeito, na forma que fomos criados, educados. Mas nós estamos unidos, irmãos, numa só missão, num só propósito: pregar o evangelho do reino de Deus. O Eliel pregando no Manuel Pena. O pastor Alexandre aqui comigo, fazendo um trabalho aqui na escola. Eu aqui com vocês, nas famílias, nos lares. Mas cada um unido no seu propósito, mas pastores diferentes, que raciocina diferente, que examina a vida de forma diferente, que tem critérios diferentes para muita coisa. Mas está tudo bem, irmãos. Está tudo bem. A gente precisa caminhar, aprender a caminhar com diferente. Jesus, 3 anos, coloca essa turma junto, Márcio, dentro do mesmo esquema. Você imagina, outro dia eu falei que imagine o cochicho. Imagine o Pedro encostando no Zelote, falando: Zelote, você está com a arma aí, Mateus está de costa. Vai. Aí o Tiago também, que era já mais explosivo também, falou assim: ó, se vocês forem, eu estou dentro. Dá o primeiro que eu vou para cima. Talvez o Judas Iscariotes, um cara mais iluminado nas escrituras, sabe? Poderia falar assim: rapaz, como é que Jesus chama um Pedro? Cara analfabeto, não que ele era, mas assim, um cara iletrado, um cara que não tem muito recurso intelectual. Jesus chama esse homem para fazer a missão. Lá em Jerusalém, na região da Judéia, não tem tanta gente habilitada, capacitada, e Jesus vai chamar Pedro. Olha que cara grosso, que cara estúpido. Nossa, o evangelho está na mão desse homem. Provavelmente Judas poderia ter esse tipo de comportamento de conversa. Enfim, irmãos, pessoas diferentes. Mas a igreja, como diz o meu pastor lá de Limeira, é um balaio de gato. É um saco de gato que fica todo mundo se arranhando lá dentro. Mas a gente precisa aprender, irmãos, a alinhar a nossa caminhada, sabe? A respeitar as diferenças e conseguir olhar para o único alvo que é Cristo. E a gente prosseguir na mensagem do Evangelho. E por fim, irmãos, para a gente orar. Jesus, ele chama esses irmãos para a missão, para pregar o Evangelho e para expulsar demônios. Mas no começo ele fala: chamou os que ele quis para estarem com ele. E aqui que é o ponto fundamental da missão, irmãos. Jesus aqui não está chamando o habilidoso, o ativista, o que tem boas ideias, o que tem capacitação. Ele está chamando quem anda com ele. Qual que é o critério de Jesus para estabelecer os seus servos? Aqueles que andam com ele. Então Jesus chamou para perto, chamou para o peito, chamou para a intimidade. Hoje a gente vive uma inversão, as pessoas querem servir a Deus, ser um funcionário de Deus, mas não querem ter relacionamento com a cruz de Cristo. Aí não funciona. E assim, irmãos, deixa eu falar um negócio, dá para saber, irmãos, quando a gente anda com Deus e quando a gente não anda. Tem pessoas que dá até para sentir. Se você é igual eu, que acredita também nesse mundo energético, que a gente tem energia, tem pessoas que o astral é baixo, a energia é baixa. Talvez professa a fé com as palavras, mas não com a vida. E a vida, irmãos, os poros, transpira o distanciamento de Deus. Então o que Jesus está propondo aqui: se vocês não tiverem em mim, como ele diz em João 15, na videira, vocês não podem dar fruto. O ministério acontece a partir de uma comunhão real com Cristo, de uma intimidade real com Cristo, de uma vida secreta com Cristo, daquilo que você faz longe das luzes com Cristo.
E isso, irmãos, é perceptível, porque quem anda com Cristo tem um caráter modulado por Ele. Tem certas atitudes e reações que não faz mais parte do estilo de vida, porque ele foi atravessado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Mas pessoas que reagem como pessoas mundanas, talvez religiosas, professam a sua fé e tudo mais, mas não têm uma vida compatível com a mensagem. Essas pessoas sim, não estão habilitadas para a missão, porque essas sim vão envergonhar o Cristo crucificado, porque não andam com Ele. São ativistas. São militantes da fé. São pessoas até habilidosas, que você dá no microfone na boca dela, ela deita e rola. Ela te convence. São pessoas que têm recurso financeiro, que vai ajudar um monte de gente nesse país. É igual esses cristãos, né? Famosos, né? Que eu vejo aí. Sei que vocês gostam da turma aí, do jogador, pessoal aí. Aí vai lá, faz o gol, 100% Jesus. Aí as notícias falam, estava lá no motel, lá com não sei quem. Estava lá, não sei aonde, aí faz o gol, 100% Jesus. Põe assim, 1% só Jesus. Seria mais compatível com o estilo de vida. Então Jesus chama para estar com Ele. Você quer ser habilitado para a missão? Não precisa ter um currículo de um doutor, reverendo, fulano de tal. Mas tem intimidade com Deus. Tem intimidade com Deus. E para finalizar, irmãos, a Bíblia fala de algumas situações demoníacas que a pessoa foi lá expulsar e deu errado. E aí o demônio fala assim, o Paulo eu conheço, Jesus também, mas você não. Sabe o que é interessante? Que Jesus eles conhecem mesmo, mas ele cita Paulo, que Paulo conhece. Então, irmãos, quem anda com Deus é conhecido no céu e no inferno. Às vezes não é conhecido na igreja. Às vezes não é conhecido no trabalho. Às vezes não é conhecido no Instagram. Deve ter lá meia dúzia de seguidor. Às vezes na igreja é o irmãozinho do banquinho do cantinho. Mas diante de Deus, irmãos, ele é conhecido porque ele anda com Jesus. Ele tem vida com Cristo, irmãos. E deixa eu falar um negócio para a gente orar. É isso que vai fazer a diferença na nossa caminhada. Não adianta a gente ter as habilidades, mas se a gente não andar com o dono das habilidades. Jesus chamou o que ele quis para estarem com ele, a fim de enviar para pregar e libertar os cativos. Que Deus os ajude, irmãos, a cumprir essa missão de chamados para fora, na autoridade de Cristo, na intimidade com Cristo, na coerência com Cristo, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, oramos para que o texto bíblico salte aos nossos olhos de forma poderosa, ao ponto da gente entender que não são as minhas palavras, a palavra do pregador, mas é a palavra do Senhor, Pai, que continua chamando pessoas para viver uma vida significativa nas mãos do Senhor, fazendo a missão na autoridade do Espírito, andando com Jesus, na comunhão plena com Cristo, exercendo então a autoridade que o próprio Jesus nos deu para o serviço, para a obra. Eu oro, Deus, para que o Senhor faça essa igreja avançar no trabalho e na missão. Eu oro, Deus, para que a gente saia da nossa zona de conforto, da nossa estagnação missional, espiritual, para que a gente possa viver uma vida mais abrangente, mais expansiva no que diz respeito a compartilhar a vida de Cristo. Ó Deus, que a Tua palavra venha nos incentivar nessa noite a fazer a Tua obra e a Tua missão. Em nome de Jesus, amém e amém, queridos. Nós vamos ter o momento da ceia.